alguns slides para facilitar aí o nosso entendimento. E o texto que será utilizado aí é Efésios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 24. Efésios capítulo 4, verso 17 a 24. E é importante que os irmãos estejam acompanhando aí, né, com a escritura, porque a gente vai olhar bastante alguns textos dentro dessa carta depois, para tentar entender melhor aí essa passagem. Então, Efésios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 24. Nos diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Então, pois é, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso tempo, nós podemos ver que os meios de comunicação, eles mudaram muito rapidamente e de forma muito radical. Quando a gente olha para as maneiras e as formas que há pouco tempo nós utilizávamos, realmente são mudanças muito profundas. Por exemplo, quando a gente pensa em celular, né, nós podemos lembrar aí das mudanças que ocorreram não há muito tempo atrás, mas aí tinha esses tijolão aí que as pessoas utilizavam, poucos tinham celular, esse tijolão aí. Os jovens, mais jovens ainda nem sabem o que é isso, a não ser por imagens, mas nós sabemos que quando o celular, na década de 90, começou a ser utilizado, era coisa assim, só podia ter celular, pelo menos era a mentalidade que eu percebia, e eu tinha também, que só podia ter celular quem tinha carro, né? Porque ter um celular e não ter carro, andar de ônibus, era algo completamente incoerente. Me recordo de algumas cenas, eu no ponto de ônibus em Goiânia, voltando para minha casa, depois de trabalhar e estudar, e aí via o camarada com um tijolão desse no ponto de ônibus, fazendo de conta que estava conversando com alguém, que na verdade não estava falando com ninguém, só para poder dizer que tinha um celular. Eu achava aquilo um absurdo, como é que pode alguém ter um celular e andar de ônibus? Era algo, pelo menos para mim, era inconcebível, era algo realmente distante da realidade. E aí nós fomos observando que, com o tempo, o celular foi modificando, foi ficando mais viável e mais útil, e aí chegou o período em que o celular ele começou a ser utilizado com internet, e aí isso foi modificando completamente o uso e foi tornando mais popular o uso do celular. Me recordo também que quando esses celulares aqui, menores aqui, eu tinha um que vivia nos cantos da casa, minha esposa brigava comigo lá em Goiânia, porque os irmãos ligavam para mim e eu não atendia, porque eu não tinha prazer nenhum em usar celular, porque não tinha internet nele, não tinha nada. Era uma coisa assim meio sem graça, sem muito propósito. E aí, com o tempo, isso foi mudando. Quando veio a internet para o celular, e aí tornou-se meio que um computador, aí as coisas mudaram muito, drasticamente, embora a gente tenha que ficar corrigindo o tempo todo. Mas o que eu quero introduzir aqui, irmãos, é que com o celular e os aplicativos e toda essa mudança com relação à internet, facilitando o acesso, não só mais por computador, mas agora pelo celular, vieram aí as redes sociais. E as redes sociais, elas começaram a fazer parte
do nosso dia a dia. E eu quero apenas apresentar, aqui não coloquei em slide, mas apenas apresentar alguns dados que eu pesquisei e fiquei até surpreso, porque eu não sabia de todos eles, ou alguns eu não tinha nem noção exatamente. Por exemplo, as redes sociais, elas começam aí em 2000 com os blogs pessoais, as pessoas começam a montar os seus blogs, depois, em 2003, teve uma rede social chamada Tanto Faz.net, nem conheci isso aí, não sei como que era, mas dizem que, segundo a pesquisa, que foi bastante utilizado aí pelos jovens brasileiros. Em 2004, aí sim, aí tem um que muitos de nós, todos nós vamos lembrar, né? O Orkut. O Orkut foi bastante popularizado, mas em 2004, e aí alcançou aí até 80 milhões de usuários no Brasil. Então, bastante pessoas acessaram, eu mesmo usei esse Orkut, mas depois, com o tempo, veio também, na mesma época, mas aí foi tomando espaço no mercado, o Facebook. O Facebook também surgiu em 2004, mas ele foi substituindo o Orkut, e aí as pessoas foram abandonando o Orkut e passando aí para o Facebook, que nós temos até hoje, inclusive está transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook. E aí o Facebook, em 2009, ele ultrapassa o Orkut e causa o fechamento dele. E aí, hoje, olha que coisa, hoje o Orkut tem 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo usando. 2 bilhões, é muita gente, né, usando o Orkut. No Brasil, são 130 milhões de pessoas, de usuários do Facebook. E aí depois vem o YouTube, 2005, tem mais de 2 bilhões de pessoas que acessam o YouTube, aí Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, e assim por diante. Aí o Telegram é o último, em 2013. Todos esses com muitos, milhões e milhões de usuários no Brasil e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, veja que mudou muito, radicalmente, aí, essas questões aí com relação às comunicações. Só para brincar um pouquinho, antes daquele tijolão, daquele celular, teve na década de 90, 80, 90, o telefone, se rodava assim, né? E aí tinha lá, os vizinhos, era muito caro você ter um telefone, e aí você usava, às vezes, do vizinho, ligava lá, ligações urgentes, você saia correndo para atender. Então, veja, assim, quem viveu esse período, da década de 80, 90 para cá, sabe muito bem de como as coisas mudaram muito rapidamente. De 2000 para cá, as coisas fizeram assim, mudaram muito. E aí, com isso também, muita influência na nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo. E aí, com relação a acessos nas redes sociais, pesquisa que eu fiz em 2000, por exemplo, que é quando começa aí blogs pessoais, como eu coloquei, e vai surgir depois o Orkut e outros. Em 2000, 100 milhões de pessoas apenas usavam no mundo as redes sociais. Mas em 2021 nós temos aí bilhões de pessoas usando. Só no Brasil são 134 milhões de pessoas das 211 milhões de habitantes no Brasil. Então, veja, é uma quantidade muito grande de pessoas que têm utilizado as redes sociais. Mas aí o nosso tema proposto aí é a família e as redes sociais, seus impactos e seus cuidados. Aqui, voltar ao slide principal aqui. De modo geral, e depois a gente vai trabalhar mais olhando para a escritura, pensando de modo bem geral, assim, com relação aos impactos e aos cuidados com rede social, eu listei aqui alguns impactos negativos e impactos positivos. Né? Impactos negativos que eu posso dizer e observo é que as redes sociais elas trouxeram uma influência moral muito grande sobre os cristãos, ou seja, a visão de moralidade ou de imoralidade por parte dos ímpios tem causado uma mudança de conceito, uma aceitação muito grande de coisas que antes não eram aceitas no meio cristão. Outra coisa é que esse impacto tem sido na cosmovisão. A cosmovisão ela tem sido modificada, e eu vou falar sobre isso
mais à frente. A comunhão falsa entre familiares, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, o presencial é totalmente substituído pelo online, e isso traz uma sensação falsa de comunhão que não é verdadeira, porque, na realidade, ela não substitui, em hipótese alguma, o contato presencial entre as pessoas da família. Outra coisa que também observo de impacto negativo é a potencialização de fofocas e intrigas, né? Quem gosta de fofoca, a rede social é um prato cheio. Então, as fofocas dentro das redes sociais, levando isso para dentro das famílias, casamentos e famílias são prejudicados por causa das fake news aí familiares, por causa dessas falsas notícias, falsas narrativas, falsas interpretações. Confusões familiares foram potencializadas dentro dos grupos familiares, de tal maneira que estas coisas têm contribuído têm potencializado a ansiedade, muita ansiedade, porque antes a gente não tinha essa rapidez da internet, não tinha a internet discada, né? Eu lembro que eu era seminarista lá em Barra do Garça, em 2001 ou 2002, tinha uma internet discada, o computador muito lerdo, eu ligava, deitava na cama, esperava o computador processar para ligar. Então, as coisas muito lentas, muito lerda, né? Aquela coisa. Hoje não, hoje é muito rápido, muito. E isso criou em nós um imediatismo, uma ansiedade, uma falta de paciência, uma dificuldade para meditar, para refletir, para pensar corretamente sobre as coisas. Então, porque a nossa mente ela tem sido estimulada a ser acelerado o tempo todo, esse pensamento acelerado. E isso tem causado problemas sérios, tanto em nós mesmos, na questão da nossa psique, como também nos nossos relacionamentos conjugais e familiares. Mas tem impactos positivos, né? Por exemplo, agora nós estamos usando rede social para o evangelho, estamos usando a rede social para comunhão, aqui, geograficamente distantes uns dos outros. Eu estou em Limeira, os irmãos da Sétima aí em São Paulo, o Douglas está na outra Itatiba, né? É isso? Está em outra cidade, irmãos no Facebook aí estão, talvez, alguns fora do país. Então, isso é uma bênção, é algo que nos aproxima, elimina algumas dificuldades nesse sentido, nos ajuda a ter contato com os nossos familiares, parentes, como eu, por exemplo, que moro em Goiânia, tenho parentes em Goiânia, tenho dificuldades de ir lá uma vez, 2 vezes no ano. Então, isso tudo facilita, ameniza, né? Ajuda bastante. Mas quais são os cuidados que devemos ter com relação às redes sociais? A gente pode ver que a dificuldade do uso do tempo, gastamos muito tempo com isso, e é difícil disciplinar, né? A quantidade de tempo que a gente utiliza o celular. Quando era tijolão, não tinha internet, a gente nem ligava, mas agora, com tanta coisa, tanto recurso, tanto aplicativo, tanta coisa interessante que pode ter no celular, eu sempre gostei de tecnologia, acho isso fantástico, e a gente fica encantado com até recursos para estudar a Bíblia e outras coisas. Então, o uso do tempo, o vício e dependência, as crianças crescendo agora, dependendo do celular, a mamadeira virtual, você tirar o celular de certas crianças, elas ficam estressadas, elas entram em depressão, elas dão chilique, elas ficam enlouquecidas, elas não sabem o que é brincar sem celular, elas não sabem o que é viver sem o celular, porque elas cresceram dentro desse ambiente, dentro dessa mudança, né? Nós já pegamos a época que tínhamos que inventar brincadeiras, brincar no quintal da casa, brincar na rua, né? Quando não tinha os perigos que tem hoje, brincar com os vizinhos. Eu, graças a Deus, aproveitei bastante a minha infância. Então, meu filho pergunta, pai, qual que é as brincadeiras de raiz, né? Da época não do Nutella, né? Que Nutella é hoje, mas na época, eu quero brincadeira de raiz. Aí ele acha que se esfolar e tal é isso. Mas a questão é que nós tínhamos que usar a criatividade com aquilo que nós tínhamos. Mas hoje está tudo pronto.
E a mente da criança acelerada o tempo todo, com tantas informações. E aí nós temos uma geração aí, de 2000 para cá, uma geração sem conteúdo, que não consegue refletir sobre as coisas, ter uma análise crítica, não consegue meditar, porque é tudo pronto e ela recebe tantas informações e, ao mesmo tempo, não consegue processar tudo isso, porque é muita coisa. E aí são os vícios que ocorrem, vícios morais e assim por diante, absorver valores contrários às Escrituras. Mas eu dei uma visão geral e eu não quero falar tanto assim. Vamos para o texto, vamos para a Escritura, para o texto de Efésios 4, do verso 17 ao verso 24. Como lidar com isso? Como termos discernimento nesse tempo que vivemos, nessa época de tantas mudanças, de tantos conceitos errados que nós temos vivido. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai olhar aqui nesta passagem, e eu vou colocar a slide para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, mostrei aos irmãos aí alguns impactos positivos e negativos. Mas o que eu quero apresentar para vocês é que por trás de tudo isso, das redes sociais, de tudo aquilo que nós acessamos, existe o que nós chamamos de cosmovisão, e eu vou definir daqui a pouco isso. E o apóstolo Paulo nos fala sobre rejeitarmos a cosmovisão dos ímpios. Nos versos aí de 17 ao verso 19, ele fala sobre isso, quando ele afirma: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quando a gente fala de cosmovisão, é um termo bastante utilizado hoje dentro do mundo teológico. Cosmovisão, ela, de forma literal, quer dizer o modo de olhar o mundo. Todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós interpretamos a realidade. Todos nós interpretamos a nossa vida e a nossa relação com as pessoas. A cosmovisão, ela envolve a mente, envolve as nossas crenças, envolve aquilo que nos orienta espiritualmente. Ou seja, a cosmovisão revela que não há neutralidade no homem, à luz das Escrituras. O homem não é neutro, o homem não é uma tábua rasa, como os ateus querem pensar, que recebe as marcas da realidade e é moldado pelas circunstâncias. O homem, ele é, por natureza, rebelde a Deus. Por natureza, ele é corrompido na sua forma de pensar, de enxergar a realidade. É isso que Paulo apresenta nesta carta, no capítulo 2, quando ele fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, que nós andávamos conforme o mundo, conforme a carne, conforme o diabo. Então, quando nós olhamos para as redes sociais, quem está por trás delas, quem promove as redes sociais, quem estuda o seu perfil, porque você pode ver que, de acordo com o que nós escolhemos, acessamos, eles vão a um sistema de computador que vai analisando nosso perfil, o que nós gostamos, aí oferece lá as roupas que as irmãs gostam, as bolsas. No caso, agora eu estou gostando de bike, aí mostra as camisas de bike, mostra. Então, assim, estou acessando o Face, estou vendo lá as propagandas. Aí eu falo, mas como é que está aparecendo isso aqui? Porque o meu perfil está sendo estudado. Há uma intenção por trás disso. Então, quem domina estas coisas todas são pessoas ímpias. E elas têm uma intenção por trás de tudo isso. E aí é sobre isso que eu quero mostrar aqui, apresentar a vocês, como o apóstolo Paulo nos apresenta. A Escritura nos mostra que existem apenas duas cosmovisões. Essencialmente, só existem duas. A cosmovisão cristã e a cosmovisão ímpia. São duas formas de ver a vida, de ver a si mesmo. Não existe uma terceira. Não existe uma cosmovisão neutra. Ou ela é cristã,
biblicamente cristã ou ela é ímpia, não tem meio termo. E aí, então, diante disso, nós olhamos aqui para o texto de Efésios 4, verso 17 ao verso 19, o que ele nos ensina? Quando a gente olha para esse capítulo 4 da carta aos Efésios, nós podemos ver que ela é crucial dentro da carta. Por quê? Porque a primeira parte da carta, do 1 ao 3, Paulo apresenta mais aquilo que nós devemos crer. Ele fala desse amor redentor de Deus por nós através de Cristo, da nossa eleição, das bênçãos que temos em Cristo, e ele vai apresentando estas verdades tão profundas. Ou seja, primeiro eu tenho que entender, eu tenho que conhecer o conteúdo da minha fé, tenho que conhecer o objeto da minha fé, que é Deus, tenho que entender o meu papel dentro do seu plano redentor. E aí o capítulo 4 em diante vai apresentar o que eu devo, como eu devo viver à luz disso. E aí o apóstolo Paulo fala, por exemplo, do 1 ao 6, do capítulo 4, ele fala da unidade da igreja, do aperfeiçoamento desta unidade, como eu devo viver dentro da igreja. No capítulo 4, versos 7 a 16, ele fala sobre a diversidade de dons dentro da igreja, em especial com relação aos líderes que Cristo deu à igreja para o aperfeiçoamento. Do verso 17, que nós estamos vendo, ao verso 32, Paulo fala sobre a nossa vida de santidade, ou seja, aquilo que, como eu devo viver nesse mundo perdido. E aí, depois, Paulo vai tratar de outros assuntos práticos também, dentro da carta, a partir do capítulo 5 até o capítulo 6. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 4, nesta parte em que ele fala sobre a nossa vida de santidade. É importante nós pensarmos aqui no contexto, rapidamente pensarmos aqui no contexto em que Paulo, dos irmãos na cidade de Éfeso, e para a qual Paulo escreve, para a qual a igreja Paulo escreve. Paulo vai mostrar aí nesta carta, ele escreve para uma igreja que era composta por gentios, e de forma majoritária era gentios. E esta igreja era numa cidade bastante complicada, uma cidade estratégica dentro do Império Romano, muito importante, mas que havia ali a adoração à deusa Diana, e havia peregrinações para poder adorar aquela deusa, e prostituição no culto àquela deusa. Então a cidade era muito promíscua, imoral. Muitos desses crentes que faziam parte agora da igreja pertenceram a estas adorações, a esses cultos pagãos, a esta imoralidade, a qual Paulo diz no capítulo 5 desta carta, no verso 11 e 12, ele fala assim: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque os que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Paulo fala que o que eles faziam em oculto era vergonha, havia orgias nas casas, e Paulo diz isso é até vergonhoso de referir. Então eram coisas das mais absurdas que aconteciam ali na cidade de Éfeso, e a igreja estava ali dentro desse contexto. E aí o apóstolo Paulo, então, vai dizer a estes irmãos que fizeram parte destas práticas, esses irmãos que convivem pressionados por estas práticas, como eles devem viver. E aí o verso 17 fala: isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Ele usa esse verbo andar, andeis, é um verbo bastante usado por Paulo nesta carta, para falar sobre o modo de vida, sobre o que eu devo viver, como eu devo viver e como eu não devo viver. No próprio verso 17, você pode ver isso. Ele fala: digo e no Senhor testifico que não mais andeis. Então ele fala: não andem assim, como também andam os gentios. Está dizendo: ó, vocês não devem mais ter uma vida semelhante à dos gentios, à dos ímpios. Vocês eram assim. Vocês estavam mortos, mas vocês foram alcançados pela graça. Foi dado vida a vocês, o que ele disse antes. E agora vocês devem ter uma vida diferente no dia a dia. É uma ação constante, presente, constante, que Paulo apresenta aqui. E que maneira esta vida diferente, esta maneira diferente de ver as coisas deveriam ocorrer?
Paulo diz aí nos versos seguintes, aí do verso 18 ao verso 19. E vou destacar apenas algumas expressões. Paulo fala aí, por exemplo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele fala que esses gentios, eles andam, os gentios, como é que eles andam? Esses ímpios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A expressão vaidade aqui é algo vazio, é algo fútil, é algo sem propósito. Eles andam sem propósito. Já viu aqueles jovens aí, certamente vocês viram, né? Em São Paulo, principalmente, você vai lá, passa pelo centro de São Paulo, vê aqueles jovens, eles vão para cima, eles vão para baixo, eles sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não tem sentido nenhum. Você fica pensando, o que eles estão fazendo? Vai para um lugar, sobe a rua, desce a rua, sobe a rua, desce a rua. Então, é uma vida sem propósito, é uma vida fútil. É uma busca de algo para preencher, mas, na verdade, não sabe o que é e vive esse vazio de alma. É a mesma expressão usada por Paulo em Romanos 8:20, quando ele fala que a criação está sujeita à vaidade, está sujeita a um domínio sem propósito do homem, está amaldiçoada, ou seja, o homem, ao invés de dominar a criação para a glória de Deus, domina para si mesmo, explora e faz gemer a criação. Então, o que Paulo está dizendo é que esses irmãos de Éfeso não deveriam viver conforme os gentios, os ímpios viviam, na futilidade da vida, sem propósito, sem rumo, sem sentido. E cá entre nós, nas redes sociais, é o que mais tem, são coisas fúteis, vaidosas, sem sentido, fotos, imagens e vídeos totalmente fúteis, de pessoas que frequentam igrejas, de pessoas que nominalmente são cristãs, e que vivem com futilidade, assim como os ímpios vivem, sem nenhuma diferença. Se você pegar de alguns cristãos o perfil deles e analisar e comparar com o de ímpios, há muitos ímpios têm um perfil muito melhor, tem postagens muito melhores. Mas o fato é que as redes sociais potencializou essa futilidade da cosmovisão ímpia desse coração rebelde. O verso 17 ainda diz que esses ímpios andam obscurecidos de entendimento. A ideia de obscurecido aqui é corrompidos na mente. Entendimento aí é mente. Eles vivem corrompidos na sua mente. Eles não têm a iluminação do Evangelho, do Espírito Santo. São pessoas que vivem nas trevas, na escuridão, não enxergam a verdade diante dos seus olhos. Como Paulo falou lá em Atenas, eles ficam no escuro tateando, buscando a saída. Eles constroem uma mentalidade, uma cosmovisão distorcida da realidade, uma falsa, que é hoje tão comum falar, né? Uma falsa narrativa dos fatos. Percebe como as pessoas criam a narrativa conforme os seus próprios interesses, conforme a sua cosmovisão. Aquilo é um fato. Contra fatos não há argumento, mas para alguns existe distorção. Elas olham aquilo, elas sabem que aquilo está dizendo algo que não pode ser distorcido, mas elas distorcem. Elas adaptam a sua vontade, ao seu coração, a sua cosmovisão. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar, que os ímpios eles são obscurecidos, suas mentes são obscurecidas. É a mesma expressão, esta obscurecido, usada por João em Apocalipse ao falar da fumaça que saía do poço lá, do abismo, ou seja, algo que escurece o sol e a lua, e ele usa essa expressão, é algo que, ou seja, tira toda a visão. É igual lá no Riacho Grande, no seminário, né? Quando vem aquela neblina lá, você não vê o poste, né? Tá jogando futebol de salão, você não vê o outro gol. Então, só que nesse caso aqui é uma escuridão, obscurecidos. Você não vê nem palmo à sua frente, é uma escuridão palpável. E aí ele diz que os ímpios são assim, vocês não devem vir dessa maneira. Outra coisa que ele fala aí também é que esses ímpios andam alheios. Ele vai dizer, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. A ideia aqui é a mesma que ele usa no capítulo 2 aí, de Efésios, verso 12.
2, verso 12, quando ele diz assim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Capítulo 2, verso 12. Paulo fala que os irmãos em Éfeso, antes da graça os alcançar, eles viviam separados da comunidade de Israel, eles eram estranhos às alianças, à promessa, e eles não tinham esperança e sem Deus. A ideia de alheios aqui é que esses ímpios vivem assim. E a ideia é que esses crentes em Éfeso viviam assim. E os ímpios vivem desta maneira, distantes de Deus, separados e sem esperança. Vocês viram? Eu tenho que trazer isso na prática aqui. Vocês podem ver que a pandemia, né, que já até nos enjoou de tanto falar desse assunto, mas ela está aí, né? Pessoas estão sendo contaminadas, a minha própria casa, minha esposa pegou, outros irmãos pegaram, graças a Deus, superados pela graça, outros não, mas é uma realidade. Mas o que mais me chamou a atenção é o medo da morte. As pessoas ficaram com medo de morrer, inclusive pessoas que frequentam a igreja, com medo de morrer. Hoje, o crente com medo de morrer é um absurdo, é uma incoerência. A morte para nós ela é lucro. Agora, é lógico, perder alguém da nossa casa, um filho, perder a esposa, perder o marido, é lógico, isso aí mas não é por causa do Covid, qualquer morte vai nos trazer. Ontem o reverendo Wellerson falou ao presbitério Piratininga, né, sobre Jó, e mostrando sobre isso, a tristeza que a morte traz, o luto, isso é normal, não tem nenhum problema quanto a isso. Nós sofremos quando perdemos pessoas que nós amamos, mas ao mesmo tempo nós não podemos ter medo da morte. E aí essa pandemia, ela veio assim para abalar aquilo que trazia segurança aos ímpios, dinheiro, poder, economia, ciência, política, tudo foi abalado. Por quê? Não tem pobre, não tem rico, qualquer um pode ficar entubado e qualquer um pode morrer. Então, isso veio mostrando estas coisas, né? Que o homem não é nada, ele é como um sopro, ele é como uma névoa que logo passa, como disse Tiago, o que é a vossa vida? Então, isso tudo nos mostra e revelou esta futilidade de vida dos ímpios. Mas o crente não, o crente sabe para onde vai, para onde está indo. O crente está sempre com a mala pronta para voltar para o lar. Mas, voltando ao nosso assunto, Paulo diz aqui que esses ímpios, eles vivem alheios a Deus pela ignorância e pela dureza do coração. Duas coisas que ele fala. Ignorância está relacionado aí à falta de conhecimento da verdade mesmo, o envolvimento religioso pagão que eles tinham, em que eles, como ele diz lá no capítulo 2, lá, alheios às promessas e a revelação de Deus por meio da Escritura. Para o judeu, era a sua ignorância quanto a Cristo, ou seja, apegado à sua religiosidade judaica, e ele fala da dureza do coração. Dureza do coração aqui é um coração calejado, é um coração petrificado. Então, Paulo diz que eles vivem conforme esse coração endurecido, esse coração petrificado, esse coração embotado, esse coração calejado, insensível. E aí eles vivem desta maneira. E aí o verso 19, Paulo fala exatamente da insensibilidade que eles têm. Insensibilidade é, de fato, ausência de dor. A pessoa não sente dor, ou seja, a sua consciência está cauterizada, o seu coração está cauterizado, a sua mente está cauterizada, ela é confrontada pelo Evangelho, ela é confrontada pela revelação que a criação dá de Deus, e ela está embrutecida, petrificada, insensível a tudo isso. E aí, Paulo diz também que esta pessoa, esses ímpios insensíveis, eles se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, por causa da dureza do coração, da ignorância, por causa da maneira que vivem, obscurecidos de entendimento, por causa de estarem alheios a Deus, por causa de tudo isso que ele falou antes, eles se entregaram à dissolução. Entregar a dissolução com avidez eles se entregam com descontrole ao sexo,
a imoralidade, a perversidade. E é isso que as músicas ímpias falam, né? É isso. Eu não sou contra ouvir música secular, gosto de uma moda de viola bem tocada, eu sou goiano, gosto de... A música bonita representa, mostra a beleza. Deus deu dons aos homens, então a gente ouve uma boa música, um bom instrumento tocado, isso é uma coisa, glorificar a Deus. Mas eu estou falando de músicas imorais, músicas impróprias, feitas pelos ímpios. Elas demonstram exatamente essa busca ávida, essa avidez por dissolução, essa avidez por desejos, por coisas imorais. E é o que as redes sociais têm promovido também, de forma muito negativa, e tem dado oportunidade a muitos, em grupos de WhatsApp, compartilharem fotos pornográficas, vídeos pornográficos, de acessar em páginas sociais, páginas imorais, e assim por diante. Os irmãos sabem muito bem. Então, isso tudo faz parte desta cosmovisão ímpia. A indústria da pornografia é bilionária, e ela cada vez mais investe para atrair pessoas. Então, o que está por trás disso tudo é esta cosmovisão ímpia. Mas eu já falei muito, vou aqui andar mais rapidamente. E por último, último ponto, são só 2 pontos, Paulo fala de uma renovação, de uma nova cosmovisão através do Evangelho, aí nos versos 20 em diante. O apóstolo Paulo vai dizer que não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. E aí ele vai usar alguns verbos aí, gostaria que você olhasse na sua Bíblia. Ele vai usar no verso 20 o verbo aprendestes, e o verso 21 ele fala ouvido, o tendes ouvido, e o verso 21 também ele fala fostes instruídos. Aprendestes, ouvido, ele usa esse verbo, e instruído. Esses 3 verbos aí que Paulo utiliza são verbos que ocorrem de uma vez por todas, ou seja, mostra que eles foram instruídos, eles aprenderam realmente, foi dado a eles, eles não são ignorantes, eles não são pessoas como os ímpios, que ele citou antes, pessoas que não conhecem a verdade, eles conhecem a verdade, foi dado a eles o evangelho, eles ouviram estas instruções e eles foram instruídos por meio desta instrução, ou seja, não havia ali nenhuma desculpa para aqueles irmãos viverem de forma ímpia. Paulo diz, vocês foram instruídos, vocês ouviram, vocês aprenderam. Ou seja, o que é necessário para que vocês entendam que precisam ter uma vida diferente, vocês receberam. Não é por falta de instrução, por falta de informação, de conteúdo, vocês receberam todas estas coisas. E aí Paulo diz, então, que diante do que eles aprenderam, daquilo que eles ouviram e foram instruídos, verso 20 e 21, eles falam que isso tudo é segundo a verdade em Jesus. Ou seja, é segundo uma verdade, a única verdade, a verdade absoluta. Não há outra a não ser o próprio Cristo, o Evangelho. Vocês foram instruídos nisso. E aí Paulo diz que diante desta instrução, diante desse aprendizado, diante daquilo que eles ouviram do Evangelho de Cristo e aprenderam, eles sabiam já, a partir destas instruções, que quanto ao trato passado, eles deveriam fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele fala despojar do velho homem. Então, ele fala de despojamento, aí, algo que ele vai tratar mais claramente, aí, de forma mais prática, do verso 25 ao 32. Mas ele fala desse despojar, é uma remoção daquilo que é do velho homem. Por quê? Porque estes irmãos também eram como esses gentios. E eles foram alcançados pela graça. E agora eles têm que viver despojando continuamente de práticas, de pensamentos, daquilo que eles achavam que era correto, que era verdadeiro, daquelas futilidades, daquela ignorância, daquela falta de instrução que eles tinham. Então, eles agora precisam enxergar a vida diferente. E eles têm o conteúdo para isso, eles têm o evangelho para isso. Eles não podem dizer que não tem conteúdo, não tem instrução para isso. E aí Paulo diz que eles devem despojar
despojar é deixar hábitos pecaminosos, como ele fala, quem mentia, fale a verdade, quem furtava, trabalhe e ajude quem necessita. Então, ele vai trabalhar mostrando aí, você não é só remover o que está errado, mas você coloca o que é verdadeiro no lugar. Você pode ver que a cosmovisão pós-moderna, ela tenta remover tudo que o cristianismo ensinou, mas não coloca nada em lugar, porque não tem nada que possa substituir. Agora, o evangelho não, ele remove o que está errado e ele coloca a verdade, ele coloca um edifício sobre uma rocha que não pode ser derrubada, uma casa firmada sobre a rocha. Então, é isso que Paulo está falando aqui. E uma outra coisa que é o ponto principal aí que eu estou querendo mostrar aos irmãos é que Paulo fala no verso 23 e 24, ele fala, e vos despojeis, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Paulo fala de renovação da mente. Os ímpios vivem obscurecidos na mente, e os crentes vivem renovados na sua mente. Eles são renovados no entendimento das coisas. Há um processo de construção de pensamento, um novo pensamento, uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de interpretar a si mesmo, interpretar a realidade e os relacionamentos. Então, é através do evangelho, e é por causa do evangelho que nós, ao sermos instruídos por ele, nós vamos construindo uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão verdadeira que contenha verdades morais, éticas e religiosas, que está dentro da verdade que é Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que esse processo de renovar o entendimento, que é fruto dessa transformação, que é fruto desse alcance da graça em nossas vidas. E aí, pastor, o que tem a ver com rede social isso aí, né? Você está perguntando. Vamos ver, então, o que isso tem a ver, fazer algumas aplicações disso. Primeira coisa, irmãos, as redes sociais podem ser uma bênção na nossa vida e na nossa família. Como agora, por exemplo. A gente está utilizando, eu disse no início, está usando redes sociais para nos abençoar. É uma coisa boa que eu aprendi, vamos dizer assim, apesar do que ocorreu, o mundo inteiro, a pandemia tem ocorrido, descobrir aí o Zoom, o Meet e outros recursos, como esse agora a gente está usando aqui para interagir. Então, rede social pode ser uma bênção, deve ser uma bênção na nossa vida. Mas as redes sociais também podem ser um instrumento de condenação para a nossa vida e para a família. Por quê? Porque não é o instrumento em si, não é a rede social o problema, é o coração. As redes sociais, elas apresentam vários caminhos, né? E o caminho largo sempre está diante de nós, e o caminho estreito também. Então, as nossas escolhas revelam o nosso caráter. Então, não é o problema a rede social em si, mas é a maneira como nós a utilizamos. E aí, muitos têm, infelizmente, caído nessas seduções das redes sociais, e casamentos têm sido destruídos por infidelidade virtual, por casos virtuais que depois se concretizam, alguns deles. Há muitas famílias que estão sendo destroçadas por causa de conversas de alguém, um dos cônjuges, no WhatsApp. E olha, não é só homem, não, muitas mulheres. Antigamente, nas nossas igrejas, era mais comum o adultério ser cometido pelos homens. Hoje, infelizmente, e tanto faz, homem e mulher, mas é uma constatação, pelo menos que eu tenho observado, muitas mulheres abandonando os maridos e traindo. Então, há uma tendência muito grande disso tudo, e movido por cosmovisões feministas, cosmovisões socialistas, esquerdistas, que tentam destruir valores cristãos na mente dos cristãos e desfazer esses princípios que refreiam o mal. Então, essa busca por satisfazer o desejo, satisfazer o ego, tem sido algo realmente que tem causado sérios problemas, e casamentos têm sido desfeitos e famílias têm sido prejudicadas.
nós podemos ver que não só casamentos desfeitos, famílias destruídas, mas igrejas afetadas, porque as igrejas são formadas por famílias. E quando uma família, um casamento é prejudicado, há uma separação, há todas essas coisas, a igreja toda sente. Toda igreja é prejudicada. Então, as redes sociais, elas têm sido uma oportunidade para muitos de potencializar a sua sensualidade, né? Através de fotos, através de vídeos, coisas que não deveriam ser mostradas e são mostradas, coisas que são íntimas, que deveriam ficar só no íntimo da família, mas aquela carência da pessoa de ser aprovada por outros, aquele complexo de inferioridade que a pessoa tem, e ela precisa ter lá os likes, ela precisa ter as curtidas, ela precisa ter pessoas dizendo: você está lindo, está linda, você está bonito, você está assim. E no meio destas coisas todas aparecem aqueles que querem mais do que isso. E a pessoa vai alimentando estas coisas, e a ruína conjugal vai acontecendo, adultério vai acontecendo, porque adultério é no coração primeiro, para depois ser na prática. E aí as famílias são prejudicadas com tudo isso. A potencialização, a oportunidade do egoísmo, da valorização do ego, né? De pessoa só valorizando a si mesmo para se destacar. Não há nenhum problema em tirar foto de coisas que você gosta de fazer, eu faço isso, e não tem nenhum problema quanto a isso. Eu estou dizendo aqueles casos extremos, que você sabe muito bem, que a pessoa usa destas coisas para chamar atenção para a casa que comprou, para o carro que comprou, para a viagem que fez, para o dinheiro que tem, que não tem na verdade, ou que quer trazer uma ideia de uma família perfeita e bonita e harmoniosa, mas na verdade é só sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro é morto, não tem mais vida conjugal, não tem mais família, não tem mais nada, mas é aquela foto bonita, sorrisos e tal, mas é tudo fachada. E aí, como é que você desfaz tudo isso e discerne as coisas? Com a cosmovisão bíblica. Só o evangelho, para humilhar o meu coração, para me confrontar, para dizer que eu não posso me comportar e ver a vida com os ímpios, mas eu tenho que viver a beleza do evangelho. E usar as redes sociais para a glória de Deus, e para a alegria, e para o bem do seu povo. Se Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê discernimento para utilizarmos corretamente essas oportunidades que temos, que são as redes sociais.